Peço que todos vocês abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 49. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 6. Isaías 49, versículo 1. Seja bem-vindo você que está nos assistindo pela live. Que Deus possa falar com você nessa noite. Isaías 49, aqueles que encontraram digam amém. Amém. A palavra do Senhor vem nos dizer assim: ouçam-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízos afiada como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão, e eu sou como a flecha afiada em sua aljava. E Ele me disse: você é meu servo, Israel, e me trará glória. E respondi: mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para Ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. E Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. Somente até aqui. Você pode dizer um glória a Deus, um aleluias. Pode tomar o seu assento. Nessa noite iremos falar sobre o servo de Deus. Tem servo de Deus aqui nessa noite, nesse lugar? Não, vou perguntar só para ver se vocês têm certeza mesmo. Tem servo de Deus aqui nesse lugar? Glória a Deus. O interessante é que quando a gente começa a ver essa palavra, a nos aprofundar nesses capítulos, no livro de Isaías, logo no começo vem dizer a comissão do servo do Senhor. Antes que entre no capítulo de número 49, a introdução diz a comissão do servo do Senhor. Comissão que é aquilo de que somos encarregados, aquilo que o servo de Deus é encarregado de fazer pelo reino. E quando a gente começa a viajar, quando a gente começa a nos aprofundar no livro de Isaías, no capítulo 49, a qual a introdução e o contexto vem falar do servo de Deus, do verdadeiro servo de Deus, aquele servo que ele sofre, aquele servo que passa por lugares apertados, passa por lugares escuros, passa por momentos difíceis, mas que no final Deus dá recompensa para ele. E logo no seu começo vem falar: ouçam-me vocês em terra distante, prestem atenção, vocês que estão longe. Logo no começo, quando a gente começa a ler, a gente vem entender que o verdadeiro servo do Senhor, ele vem não para anunciar a palavra, não para anunciar o evangelho, não para anunciar a salvação, não para anunciar as boas novas de Deus para o seu povo, somente em um lugar. Mas ele vem anunciar para aqueles que se encontram distantes, para aqueles que se encontram longe, para aqueles que não se encontram perto de nós. Você que não entendeu ainda, logo na introdução dessa palavra, o Senhor vem dizer ao meu e ao seu coração que Ele está nos preparando, não somente para dizer e para contar os nossos testemunhos, as boas novas dos evangelhos, para aqueles que estão perto de nós, mas o Senhor enviará você para lugar a qual você não imagina, para falar do amor dele, para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para você contar um pouco desse amor, e o nome dele vai ser glorificado. Quem
Quem sabe você que está aqui, você que está na sua casa, está falando, nossa, como está difícil do meu marido ou da minha esposa ir comigo para a igreja, como é difícil de falar para Jesus, para ele, de Jesus para ela. O Senhor te trouxe aqui para você entender que você não somente foi chamado para falar de Jesus para o seu próximo, mas você vai alcançar a sua família inteira para a honra e glória do Senhor. Você não foi chamado para alcançar o seu melhor amigo do trabalho, mas você foi chamado para alcançar aquela empresa toda, para contar o nome de Jesus para ele. Você não foi chamado para uma coisa pequena, mas você foi chamado para pescar homens. Você foi chamado para pescar almas, e não poucas, e muitas, para a glória do Senhor Jesus. Em primeiro momento, o Senhor vem nos dizer, vem nos fazer entender que o verdadeiro servo do Senhor, ele foi chamado para pregar, para falar, para anunciar para povos distantes também. E ele vem falar, o Senhor me chamou antes de meu nascimento, desde o ventre ele me chamou pelo meu nome. O chamado profético de servir não é algo geral, mas é algo individual, assim como foi na vida de Jeremias. Lembra quando o Senhor chama Jeremias? Ele fala para Jeremias, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, eu te escolhi e chamei pelo seu nome antes mesmo de você vir a esse mundo. E então Jeremias fala para o Senhor, mas Senhor, eu sou tão jovem, eu mal sei falar. E Jesus fala, e Deus fala, calma. E Deus olha para Jeremias e fala, ei, calma, porque quem fala não é você, mas quem fala sou eu mesmo, e eu só apenas te uso como meu instrumento. Eu apenas vou te usar. Você que não entendeu ainda, o Senhor já te escolheu antes mesmo de você estar aqui nesse mundo. Você é escolhido desde o ventre. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, você é escolhido, irmão. Então se você é escolhido, não tem o porquê se acovardar não. Não tem o porquê você arredar o pé não. Não tem o porquê você olhar para trás não. Porque se foi Deus quem te escolheu, Ele é o mesmo Deus que te capacita. Se foi Deus quem te escolheu, se foi Deus quem te chamou, é porque grandes coisas Ele tem na sua vida. Se foi Deus quem chamou você pelo seu nome, é porque algo grande vai acontecer nesse lugar. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor tem grandes coisas na vida aquele que Ele chama, daquele que Ele escolhe. Vira mais uma vez para o seu irmão e fala bem alto para ele ouvir, você é chamado e escolhido pelo Senhor. E nisso Ele vem falar que o Senhor tornou as palavras deles afiada como espada. No livro de Hebreus, no livro de Efésios, no livro de Apocalipse, a palavra do Senhor vem nos dizer que a espada afiada, ela representa a própria palavra de Deus. E olha que interessante o que Isaías nos diz aqui: tomou minhas palavras de juízo afiadas como a espada. Deus torna a minha e a sua palavra como a palavra dele. Se Deus torna a minha e a sua palavra como a palavra dele, não tem o porquê a gente temer. Você só tem que abrir a sua boca para ver as grandes coisas do Senhor acontecendo. Se não somos nós que fala, mas sim Deus que fala por nós, no momento em que você abre a sua boca, acontece cura. No momento em que você abre a sua boca, você vê o cego voltando a enxergar. No momento em que você abre a sua boca, você vê o morto ressuscitar. No momento em que você abre a sua boca para dar glória, você vê o inferno bater em retirada. No momento em que o servo começa a abrir a boca, você começa a ver o céu se manifestar no lugar. No momento em que você começa a abrir a sua boca, você vê o impossível acontecer. É por isso que não podemos ficar de boca calada. Porque não somos nós que falamos, mas o Senhor nos torna as nossas próprias palavras como as deles.
É por isso que em todo lugar que iremos, temos que estar preparado para falar alguma coisa de Jesus, para falar alguma coisa do reino. Todo lugar que a gente coloca a planta dos nossos pés, temos que ir preparados, temos que ir com a certeza de abrir a boca para falar algo da parte de Deus. Porque quando a gente abre a nossa boca para falar algo da parte de Deus, ainda que você olhe para o céu e fala: Senhor, eu sou tão jovem, eu não sei falar, o Senhor está ali para fazer você entender que quem faz o sobrenatural, quem faz o impossível, quem faz o milagre é Ele. E aí você começa a entender. Quando você começa a ver essa palavra, quando você começa a ver o que o Deus opera e faz na vida dos seus servos, no momento em que Ele começa a fazer aquilo que Ele foi chamado, você entende que grandes coisas vão acontecer naquele lugar. Eu costumo dizer que na onde o poder de Deus se manifesta, Ele faz por um momento aquilo que eu e você não consegue fazer durante a nossa vida inteira. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, não importa pelo que passamos, não importa o quão grande seja a prova, não importa quão grande seja o deserto, mas o Senhor tem recompensa para aqueles que nele esperam. O Senhor tem algo grande na vida daqueles que esperam nele. Oh, aleluia. Se vocês entendessem isso, vocês começariam a ver não somente como uma pessoa comum, mas vocês começariam a ver com os olhos espirituais. Vocês começariam a ver não o que está acontecendo agora, mas vocês começariam a enxergar o que vai acontecer no final daquele lugar. E continuando, vem falar que Ele esconde na sombra de sua mão e que é como uma flecha afiada em sua aljava. O Senhor tem escondido os servos dele nessa noite por muito tempo, mas Ele falou ao meu coração que chegou um tempo de Ele mostrar ao mundo a minha e a sua vida. O Senhor vem me dizer ao meu coração que Ele escondeu gente nessa noite por muito tempo e que Ele vai mostrar, e Ele, aleluias, glória a Deus, vai operar através de você grandes coisas nesse lugar, grandes coisas naquela casa, grandes coisas naquele bairro. Aquela vizinhança vai conhecer Jesus por você. Não importa, aleluias, quão grande seja o inimigo, não importa quão grande seja a fúria do inferno contra mim e a sua vida. O que importa é que o Senhor irá mostrar você ao mundo, e quando Ele mostrar, toda a glória e toda a honra será somente dEle. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer em muitos lugares através da sua vida. Você que tem se encontrado escondido nas mãos do Senhor por muito tempo. O homem pode não conhecer o seu dom que você tem aí guardado. Talvez aí dentro de você existe um grande ministro de louvor. Talvez aí dentro de você existe um grande pregador. Talvez aí dentro de você existe uma pessoa completamente apaixonada em falar de Jesus para as pessoas, e você só se encontra escondido. Talvez você não encontre uma oportunidade, ou talvez você ainda tenha medo, talvez você ainda tenha insegurança, mas o Senhor nessa noite vem falar ao meu coração: chegou o tempo em que Ele anunciará a sua vida para muitos, e através de você muitos conhecerão a glória de Deus. Estamos vivendo em um tempo próximo a uma grande colheita de almas, e o Senhor quer usar a minha e a sua vida. A grande pergunta em que está em nosso meio é: a quem enviarei? Como eu falei no começo, eu vou repetir. Com tudo isso que eu falei, ainda existe servo de Deus aqui nesse lugar?
Oh, aleluia. Então tá bom. Se ainda existe servo de Deus nesse lugar, então vocês já entendem, já compreendem que no momento em que o Senhor revelar a vocês na onde é para vocês estarem, na onde é para vocês exercer aquilo que Ele tem te chamado, vocês realmente verão a glória e o poder de Deus. Chega de ficar escondido. O Senhor vem dizer ao meu coração: chega de ficar escondido. Por muito tempo você esteve na palma das minhas mãos, mas eis que chegou o tempo em que muitos verão a minha glória através da sua vida, em que muitos verão o meu mover através da sua vida, em que muitos verão, aleluias, o que eu sou capaz de fazer através da sua vida. Vira pro seu irmão e fala: chega de ficar escondido, irmão. E no versículo 3 vem nos dizer: e ele me disse: você é meu servo Israel, e me trará glória. Se a gente não analisar essa passagem como Jesus sendo servo fiel, ela meio que não tem sentido. Porque se a gente analisar como Israel, o povo inserido nessa mensagem, a gente entra em uma contradição. Porque por um momento, após o reinado de Davi, após o reinado de Salomão, Israel cai. Israel já não é o mesmo, e por isso eles são exilados à Babilônia e a muitos outros povos. O povo de Israel naquele momento já não é o mesmo. O povo de Israel naquele momento já não está mais fazendo aquilo para o qual ele foi chamado. E nesse momento, essa palavra se vira para o servo fiel, o servo que permanece até o fim, o verdadeiro servo de Deus, e fala: você é meu servo Israel, e me trará glória. Ele fala, ele chama o verdadeiro servo de Israel, primeiro porque Deus não esquece daquilo que você foi chamado para fazer a princípio. Eu acabei de falar que o povo de Israel já não era mais o mesmo, mas ainda assim Deus fala do seu verdadeiro servo como Israel. Se você não entendeu ainda, você que está aqui, você que está na sua casa, você pode não ser o mesmo faz muito tempo. Para o homem, você pode ser um desempregado. Para o homem, você pode ser apenas mais um que caiu. Para o homem, você pode ser apenas mais um envergonhado. Mas para Deus, Ele se lembra daquilo que você foi chamado para fazer. Deus não se lembra da situação que você está agora, mas se Ele te chamou, aleluias, para anunciar o Evangelho, Ele te lembrará como um anunciador do Evangelho. Se Deus te chamou para louvar, Ele não vai lembrar de você como um caído e como um derrotado, não, mas Ele olhará para você e continuará te enxergando como a menina dos olhos dele, como levita e como servo de Deus. Você ainda que não acredita, você ainda que se encontra bem distante, o Senhor fala: ei, você é Israel e ainda me trará muita glória. Ainda que Israel não é o mesmo, Deus vira e fala: ei, você é Israel. Ainda que você não é o mesmo, Deus vira e fala para você: ei, você ainda é meu escolhido. Você ainda vai pregar sim. Você ainda vai louvar sim. Você ainda vai exaltar o meu nome sim. Você ainda vai alcançar a sua casa e a sua família através de mim sim. Queira o inferno ou não, você ainda é Israel. Oh, aleluia. O Senhor vem falar: você é meu servo Israel. Você é servo, irmão. Você é Israel do Senhor. Jamais perca a sua essência, porque no momento em que Israel perdeu sua essência, olha o que vem nos dizer a palavra de Deus. Vem nos dizer que Israel sofre a disciplina do Senhor. É o que nos diz no capítulo 48, no versículo 10. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada, mas na fornalha de sofrimento.
Não espere chegar nesse momento para você voltar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Israel, a princípio, foi criado para ser uma cidade, um povo de sacerdotes, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas-vindas de Deus para os gentios e para todo aquele povo da região. Mas como eu disse, quando passa o reinado de Davi, quando passa o reinado de Salomão, Israel não é o mesmo. Mas Deus não desiste de Israel. É por isso que costumam dizer que Israel é escolhido, é rebelde, é amado e é restaurado. É escolhido, é rebelde, é amado e é restaurado. Não é porque Deus não desiste de mim e de você, em que nos momentos em que chega a nossa rebeldia, a gente não passa por uma disciplina. Até isso é o amor de Deus. Para entender, muitas das vezes, o que a gente chama de castigo de Deus, a gente precisa enxergar com os olhos de Jesus. Não existe um maior ato de amor do que esse, em que no momento em que Israel se rebela, Deus fala: não, eu não vou abandonar eles não, mas eu vou discipliná-los, eu vou ensinar eles, ainda que seja pela fornalha do sofrimento e da dor, mas eles vão passar por tudo isso, e a minha glória será restaurada sobre eles. Existem pessoas que só sabem olhar para o céu e falar: por que eu não saio dessa dor? Por que esse momento de tribulação demora a passar na minha vida? Por que será que a prova dura tanto tempo na minha vida? Na vida do meu irmão dura um diazinho, e como diz aquele louvor, mas pela manhã a alegria vem sobre a vida dele. Muitas das vezes a gente nos vê como Jó, antes de Deus restaurar tudo aquilo que ele tinha, em que ele olha para os amigos dele e começa a dizer o quanto ele era justo, o quão ele honrava a Deus. E Deus usa a vida de Eliú para falar com Jó, em que ele fala: ei, você e seus amigos, olhe para o céu, olhe para as nuvens lá de cima. Quando você peca, que efeito faz sobre o céu? Que efeito faz sobre Deus? Ou então, quando você faz algo bom, que efeito faz sobre ele? Eliú vira para Jó e fala: ei, os seus atos atingem somente os que estão do seu lado aqui na terra. Chegou o momento de a gente parar de ver o quão somos merecedores de algo ou não. Chegou o momento de a gente parar de olhar para dentro de nós e ficar pensando: mas eu tenho sido tão bom, eu tenho dado comida aos pobres, eu tenho ajudado meu irmão, e nada acontece na minha vida. Chega. A gente não foi chamado para ser coitados no reino de Deus. A gente não foi chamado para ficar chorando as pitangas no reino de Deus, não. Mas a gente foi chamado para reconhecer que sem Ele não somos nada. A gente foi chamado para aprender a aceitar para o que Deus tem para as nossas vidas. Se você está sofrendo, se você está passando por momentos difíceis, pare um pouco de chorar e aceite um pouco, aprenda um pouco nesse vale de sofrimento que você está passando. Como eu tenho dito anteriormente, Deus ainda te chama de Israel. Deus ainda te chama de escolhido. Mas faça por onde?
Aceite a restauração do Senhor. É como diz aquele hino: eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Quando tá tudo bem é muito fácil a gente estar sorrindo. Quando tá tudo bem é muito fácil a gente dar glória a Deus. Mas quando a doença aparece, quando os desertos aparecem em nossas vidas, ó Israel, cadê você? Você foi feito para adorar, você foi feito para exaltar. Por que não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer? Mas o Senhor é tão bom em nossas vidas, que mesmo assim, Ele vira para cada um de nós e fala: você é meu servo Israel, e me trará glória. Você é meu servo Israel, e me trará glória. Você, aleluias, ainda é meu escolhido. Você ainda é meu filho. Ainda que você tenha caído, eu vou pegar você pela sua mão direita, eu vou te levantar, e você vai ver a glória de Deus acontecer. E vendo aos olhos de Jesus agora, vendo como Jesus inserido nesse servo do Senhor, nesse servo de Deus, a gente pode ver no versículo 4, em que ele responde: mas meu trabalho parece tão inútil, esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor, e eu confio que Deus me recompensará. A mensagem do servo de Deus, ela é rejeitada pelo povo. Se você é servo de Deus, sinto muito em te dizer, mas você, em hipótese alguma, será amado pelo mundo lá fora. Em hipótese alguma, as pessoas lá fora vão querer ouvir o que você tem a dizer. Se você é o verdadeiro servo de Deus, você vai querer ajudar as pessoas e elas irão cuspir na sua cara. Você vai querer alcançar a vida das pessoas lá fora e elas não vão estar nem aí para você. Então, se está difícil, se ninguém dá a mínima para o que você fala, se ninguém dá a mínima para o Deus que você serve, olha para o seu irmão e fala assim: ó, tá tudo tranquilo. Como os jovens lá fora falam, tá mec. Essa aí é nova pro seu dicionário, Fábio. As pessoas mais velhas dizem: tá muito tranquilo, tá tudo tranquilo. Hoje em dia os jovens lá fora falam: tá mec. Vai entender. Mas se as pessoas rejeitam o que você tem a dizer, é porque você está indo no caminho certo. Se as palavras falam, se as pessoas falam: ei, você é louco, ei, o que você está fazendo? Ei, para que servir a esse Deus? Se você não vê muitas das vezes o efeito surtir de imediato nas vidas das pessoas, é porque realmente está acontecendo o projeto de Deus sobre aquele lugar. Os planos de Deus estão indo de acordo com o desejo dele. Olha, esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Ainda que esteja tudo errado, confio em Ti. Ainda que esteja tudo contra, confio em Ti. Ainda que as pessoas cuspam no seu rosto, confio em Ti. Quem te recompensa é Deus e não o homem. Quem te recompensa, quem, aleluias, fará o milagre, quem fará acontecer o resultado final, dar certo, é o Senhor. A recompensa vem de Deus. Oh, aleluia, o milagre vem de Deus. Então somente confia nele, somente descansa nele, que no tempo dele
tudo irá acontecer normalmente. Tudo irá acontecer conforme a vontade dele. É que o nosso maior erro é a gente ver que não está dando certo e parar. Sabe por quê? Muitos pregadores, evangelistas se frustram quando vai pregar em outros lugares. Vou te dizer. É porque eles não olham para dentro de si mesmo e falam: eu vou lá para falar de Jesus, eu vou lá para falar do Evangelho de Deus. Não, eles não falam isso. Eles olham para si mesmo e falam: hoje aquele povo vai aceitar Jesus. Aí o povo não aceita e eles se frustram. Você não foi chamado para converter ninguém. Quem converte, quem faz o processo é Deus. Você somente foi chamado para abrir a sua boca e falar que Deus faz e que Deus é. Você foi chamado somente para abrir a sua boca e falar: santo, 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 santo é o Senhor do exército. Você somente foi chamado para abrir a sua boca e falar que Ele é o caminho e que Ele é a verdade e que Ele é a vida e não há outro a não ser Ele. Quando você entende isso, você não se frustra facilmente. Você passa a confiar mais e mais, porque você entende que o resultado final não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Os resultados finais nunca estão nas nossas mãos. Oh, aleluia. E então, olha o que vem dizer: agora fala o Senhor. Aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer, o Senhor me honrou e meu Deus me fortaleceu. E sabe o que vem dizer no capítulo 6? Que Deus usou a vida do verdadeiro servo, não somente para alcançar aqueles que se encontravam dentro de Israel, não somente para trazer Israel de volta aquilo que ele foi chamado para fazer, mas ele alcançou os gentios, ele alcançou o povo de Samaria, ele alcançou os fariseus, ele alcançou todo o povo e aqueles confins de toda a terra. A glória do Senhor na sua vida será muito além daquilo que você espera. Talvez você foi chamado, talvez você pense que foi chamado somente para trazer Israel de volta. Mas não, você vai muito além daquilo que você espera. Talvez você está orando somente para um familiar seu, somente para a pessoa que está do seu lado, está cultuando com você. Não, você verá muito além daquilo que você acha. Você verá toda a sua casa e a sua família adorando do seu lado. Talvez você pense que foi chamado para algo pequeno. Talvez você espere uma respostinha de Deus. Não, Deus tem grandes coisas na minha e na sua vida. O Senhor tem muito além. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira na minha e na sua vida. O Senhor vai nos usar. O Senhor tem grandes coisas para fazer ao meu e ao seu favor. E olha como se encerra no versículo 6. E farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. Você será luz para muitas pessoas lá fora. Muitas das vezes, em nossas orações, mesmo que não seja por intenção nossa, mas mesmo assim a gente fala: Senhor, levanta alguém naquele lugar. Levanta um homem, uma mulher de Deus como luz naquele lugar. O Senhor, Ele não quer usar ninguém para alcançar aquele lugar, mas Ele quer usar você aí, ó. Ele quer usar você mesmo que pensa que não é capaz. Você mesmo que pensa que não sabe falar. Você mesmo que pensa que é pequenininho. Que Ele não olha para os problemas como nós olhamos, assim, ó. Mas Ele olha assim, ó.
seu problema para Deus é pequeno. O que você pensa que não tem jeito para Deus é apenas um mero detalhe. O que para você é morte, para Deus é apenas um soninho leve. Lembra? Quando Jesus vai até Lázaro, calma, ele apenas dorme. Ei, Lázaro, acorda. Deus está visitando pessoas nessa noite que você pensa que a promessa de Deus morreu na sua vida. E nesse momento Deus está chegando aí e Ele está falando: ei, apenas estava escondido nas minhas mãos, mas chegou o tempo que eu vou mostrar para todos verem que eu sou Deus na sua vida. Chegou o tempo que você não vai precisar provar nada para ninguém, porque quem te justifica e quem te testifica sou eu. Chegou um tempo em que você não vai precisar mais ficar postando status em rede social, no WhatsApp, contando do que Deus está na sua vida. Eles mesmos vão ter que aceitar que Deus está com você na prova, que Deus está com você no deserto, que Deus está com você nos momentos mais difíceis, e Ele é quem te sustenta.